Está no livro de São Mateus, no capítulo 6, versículo 34. E diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A gente também tem uma palavra linda que diz: não andeis ansiosos com coisa alguma. Antes, entregue-as a Deus, já com oração, súplica e ação de graças. Ele cuida o tempo todo, portanto, entregue e agradeça. E durma bem. Agora, entendendo como é que é a fase do sono e o que é que a gente pode fazer para ter um sono bom. A gente fala sobre a importância de dormir bem, viu? E a gente fala também sobre a questão que eu já adiantei bem delicada, que é o ronco, né? Parece inofensiva. Eu sei que muitas vezes você fala: inofensiva nada, meu marido ronca e eu fico com raiva. Mas o problema maior é para quem ronca. 1 em cada 8 pessoas ronca. Isso torna-se frequente ainda mais com o avanço da idade. Só que é preocupante. Só para você ter uma ideia, os dados apontam que o ronco esteja presente no sono de 60% das pessoas com mais de 55 anos. E se você ainda acredita que roncar é apenas uma situação embaraçosa e que incomoda o próximo, se você não for em busca da causa e não tratar adequadamente, é sério, gente, pode trazer riscos inúmeros à saúde. Agora, quem ensina tudo isso pra gente é o Dr. Jamal Azam, que é otorrinolaringologista, membro titular da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigada por colaborar com a gente. Olá, obrigada, viu? Como vai, vamos sentar para conversar? Então vamos lá, sim. Vamos falar um pouquinho desses problemas relacionados ao sono, os problemas relacionados ao ronco. Eu sempre falo aqui da importância da gente entrar no sono REM. Agora, eu queria explicar para a turma em casa e até aprender mais sobre isso. O que é de fato esse sono REM? Quais são as fases do sono, doutor? O sono é um momento muito importante na nossa vida. Antigamente, Cláudia, a gente pensava que sono era para descansar, né? A gente tá cansado fisicamente, o músculo trabalhou muito, aí você vai lá, fala assim: eu vou dormir para descansar. Ok, a gente dorme para descansar, mas hoje nós sabemos que o sono é um período de intensas atividades metabólicas do corpo humano. Um monte de coisas acontecem no sono. Por exemplo, no momento do sono REM. Vamos entender quais são as fases do sono. Porque quando a gente vai dormir, aquela primeira fasezinha, a gente brinca e fala que tá pescando, né? Aí você levanta, né? Parece que você tá pescando, né? Então, a fase do sono, as fases do sono podem ser divididas, como vocês estão vendo aqui na tela, na fase 1, na fase 2, na fase 3 e na fase que nós chamamos de sono REM. Então começa na sonolência, vai para o estágio 1, vai para o estágio, que é o estágio 1, o estágio 2, depois o sono de ondas lentas. Das ondas lentas, que é o sono mais profundo. A quarta fase. E o sono REM é importantíssimo porque cada fase do sono tem as suas características. Mas no sono REM, significa movimentos rápidos dos olhos. É o momento em que a gente sonha. É o momento que vários hormônios estão sendo liberados. Sabe que a gente até foi conversar com uma colega sua, que também é especialista nesse assunto. Daqui a pouco eu quero que a gente fale um pouquinho mais do ronco, vamos entender o que é essa história do ronco. Mas a gente foi conversar também com a especialista do sono, que é a doutora Sônia Togueiro. E ela conta como é que funciona o nosso sono por completo e ela fala dessas fases também. Vamos assistir juntos? Muito importante. Então vamos lá, pode rodar. Vamos ver. Os seres humanos passam em média 1/3 de suas vidas dormindo. O sono saudável é dividido em 4 fases:
A pneumologista e especialista do sono, Sônia Tojeiro, explica cada uma dessas fases. A primeira fase, que é a fase da sonolência, depois seguido de um estágio que a gente chama estágio 2 do sono. Depois vem um sono mais profundo, que se chama um sono de ondas lentas, porque as ondas são mais lentas. Depois a gente volta para esse estágio 2 e entra no sono REM, que é o sono dos movimentos oculares rápidos. Cada fase do sono tem o seu papel. O sono REM, esse sono dos movimentos rápidos, ele tem uma função de preservar as funções cognitivas. O que são as funções cognitivas? É a memória, a atenção, as funções executivas, ou seja, a capacidade de você resolver problemas. O sono de ondas lentas também tem a função de restaurar o cansaço, ou seja, de dar a sensação de bem-estar. Doutora Sônia ressalta que ter uma boa noite de sono é importante para a saúde. Uma coisa que tem que prestar atenção é que muitas vezes o indivíduo entende que o sono pode ser deixado em segundo plano. Então, às vezes, fica mais tempo na TV, na internet, no celular, e em detrimento do sono. A consequência disso é a fadiga, o cansaço, a sonolência. Se você não tem esses hábitos e ainda assim não dorme bem, é bom prestar atenção. Se o indivíduo tem insônia por conta de uma depressão, se as pernas movimentam muito durante o sono, se o indivíduo ronca, sufoca muito à noite, se está com excesso de peso, ingestão de álcool também é uma coisa que pode prejudicar o sono, né? E café em excesso. Então tem uma série de fatores, de hábitos e também de doença. Acordar cedo depois de uma noite mal dormida é frustrante e se isso acontece com frequência, é bom procurar meios para reparar esse mal. Hoje em dia, a tecnologia oferece inúmeros aplicativos que analisam o seu sono, mas mesmo com toda essa modernidade, o melhor que se tem a fazer ainda é procurar a ajuda de um profissional. A gente entende assim que esses aplicativos, óbvio que devem ter aplicativos bons, mas eles precisam ser validados. O que significa isso? Eles precisam ser comparados ao exame convencional, que é a polissonografia, que é considerado o exame padrão para avaliar o sono. Então você não pode utilizar um aplicativo ou mesmo um método outro que não tenha sido comparado ao método convencional para dizer se é bom ou se é ruim. Então, nesse sentido, precisa ter certo cuidado com esses aplicativos. Óbvio que isso não substitui uma boa consulta, né, uma boa avaliação clínica desses pacientes. E a gente está trazendo esse assunto aqui porque o sono realmente é muito importante. A doutora Sônia falou bem sobre o aplicativo, né? Isso. A gente tem que tomar muito cuidado porque a facilidade às vezes pode enganar aí e a gente fica achando que está tudo bem e não está, não é? Nós não podemos de forma nenhuma confiar em nenhum aplicativo como um tratamento médico ou como um diagnóstico. O aplicativo é um bom indicativo. Ele vai dar uma olhadinha para você levar para o seu médico e discutir com ele. Agora, o ideal mesmo é você procurar ajuda, se não está dormindo bem, levar isso a sério. E quanto a exames, tem a polissonografia, que é sensacional. Eu mesma já fiz, já tive a oportunidade de mostrar aqui em matéria para vocês acompanharem. É super tranquilo e faz o diagnóstico preciso de como é que está a sua qualidade durante a noite, sua qualidade de sono. Mas, doutor, Cláudia, posso te fazer uma pergunta? Ué, essa doença não é do sono? Se a pessoa está dormindo, como é que ela vai saber que ela tem um problema? Exatamente, através dos exames, não é? Não só através dos exames, através de alguns sintomas durante o dia. Então a gente vai poder falar detalhadamente sobre isso. Perfeito, então daqui a pouquinho os sintomas de que você não anda dormindo bem. Muitas vezes eu usei também essa coisa do você vai passar um terço da sua vida dormindo mal, mas na verdade, gente, dormir mal, posso te falar? É até o de menos, porque uma noite mal dormida faz uma vida inteira ruim. Não é verdade, doutor? Com certeza, e pode deixar inclusive sequelas muito graves, porque nas crianças, e nós vamos falar daqui a pouco, o hormônio do crescimento ele é liberado somente nas fases profundas do sono. Então, se na infância a criança dormir mal,
tiver apneia do sono, é possível que a liberação do hormônio do crescimento seja diminuída e a criança tenha um déficit de crescimento. Fica baixinha. Fica baixinha. Isso não é uma brincadeira, isso é cientificamente comprovado. Então eu chamo a atenção de vocês. Cuidado, porque o sono, ele é realmente muito importante. Não há dúvida de que a qualidade do sono depende de vários fatores. Depende de fatores que são fatores ambientais, depende de um bom quarto, claro, sem nenhuma intenção comercial, mas o colchão, sim, é muito importante, porque a pessoa tem que dormir bem para que desenvolva um sono normal. Você falou do quarto, um bom quarto. O quarto tem que estar escuro, gente, isso é importante. Escuro, a gente libera a melatonina, né, nesse momento. A melatonina só é liberada no ambiente escuro e o cortisol é de manhã, a hora que a luz do sol aparece. Então, a pessoa que dorme e que tem alguém ao lado que fala que ela ronca, esse ronco, ele não é só um barulho, é sinal de que ela pode estar tendo apneia do sono. A apneia são paradas respiratórias, mas ela está dormindo. Então, como que a gente vai discutir? Vamos ver aqui como é que a gente vai descobrir. Isso aqui é importante a gente tentar entender, porque a gente vai falar dos sintomas de que você não dorme bem. 20% da população, estimadamente, tem apneia do sono. 2 de cada 10 vão falar, doutor Jamal tá falando de mim, olha lá. Tá aqui, ó, além então das paradas respiratórias, sonolência diurna excessiva, a pessoa que tá sempre com sono, cansaço constante, acorda mais quebrada do que foi dormir, cansada, mas quando acorda tá pior, como assim? Diminuição da concentração, numa reunião, numa aula, a pessoa não tá entendendo nada. Memória muito prejudicada, a pessoa fala uma coisa com alguém, daqui a um dia ela nem lembra que ela falou para a pessoa. Muito cuidado também com a assimilação de novas informações. Olha aí os jovens que estão na faculdade, porque, Cláudia, a apneia do sono é só de idoso? Não, né? Jovens também têm apneia do sono. Mas os idosos têm mais frequência. Sim, o percentual é maior. Mas hoje nós temos os jovens obesos, hoje nós temos a sobrecarga de trabalho, hoje nós temos as redes sociais que são muito, muito importantes, mas pelo menos 1 hora antes de dormir, vão descansar um pouquinho. Porque elas são muito estimulantes, a luz do celular, aquele monte de informação, aquilo vai dando uma despertada. Diminuição da atenção, diminuição da libido, o desejo sexual, muitas vezes o paciente fala, ai doutor, eu tô meio devagar, né? Isso pode ser porque tá dormindo mal. Consequência da apneia do sono. Outra questão, às vezes jovens que não têm problema de próstata, levantam o tempo todo para fazer xixi, acordam com dor de cabeça muitas vezes também. Isso é capaz de que você esteja dormindo mal, olha lá. Então, veja bem, mais de 90% das pessoas que realmente têm apneia do sono não sabem, porque acham que quando tá roncando, ai, que gostoso, ele dormiu tão bem que até roncou. Gente, isso tá errado, não é assim. Ó, e é hora da gente parar pra prestar muita atenção nessa informação. Não significa que dormiu bem quem ronca, significa que está correndo grande risco e que esse ronco precisa ser olhado. Exatamente. O que a gente pode fazer com o ronco, doutor Jamal? Nós, em primeiro lugar, precisamos realmente reconhecer, como você disse, através, então, destes sintomas, através do relato da pessoa que está ao lado. Muito cuidado com o risco de acidentes dirigindo o carro, porque muitas pessoas acabam tendo, então, acidentes em relação ao sono. Porque Sim, a pessoa porque não dormiu bem. Mas quem ronca, o que pode fazer? A Precisa procurar um médico? coisa, procurar um médico, preferencialmente otorrinolaringologia ou clínico geral, ou outras especialidades, mas preferencialmente o otorrino, para que possa entender se a pessoa tem apneia do sono e mais, qual é a graduação da apneia do sono, o quanto o oxigênio cai durante o sono, porque a pessoa parou de respirar. O oxigênio vai cair, vai consumir, não está entrando oxigênio. A duração das paradas respiratórias, e tem outra coisa também, arritmias cardíacas podem acontecer durante os períodos de sono. As complicações são várias, gente, ó. Depois você vê de novo o vídeo, dá uma pausa e lê uma por uma, porque isso aqui é demais. É verdade. Ronco é um barulho que gera não só
o transtorno na pessoa que está ao lado. Ronco é um grave problema relacionado diretamente à apneia do sono. Aquela pessoa que ronca não significa que está dormindo bem, o contrário, sem contar os problemas sociais. Sim, tem vários, né? Porque a pessoa vai viajar, ninguém quer dormir no mesmo quarto. Eu já tive vários pacientes que são deslocados para o trabalho através desses ônibus Mas tem solução? E ninguém aguenta. Tem solução. O quê? Com certeza. Nós devemos, então, primeiro o diagnóstico. Às vezes a pessoa tem alterações de nariz, que é necessário, então, por exemplo, uma cirurgia ou de garganta. Que alteração de nariz levaria uma pessoa que ronca à cirurgia? Desvios do septo nasal, pólipos nasais, aumento das conchas Porque nasais. quem não respira bem pelo nariz, provavelmente vai roncar, é isso? É uma chance enorme, com certeza. E existem alguns dispositivos. Para aquela pessoa que ronca só de barriga para cima, gente, chama atenção, depois da avaliação do médico, mas para a pessoa que ronca só de barriga para cima, ela pode usar uma camiseta na qual, atrás da camiseta, eu posso girar Pode isso aqui, girar, né? pode sim. Olha aqui, é uma camiseta normal. O que você vai fazer? bolsinho, ó. Você vai costurar um bolso e vai colocar uma bolinha qualquer. Coloque essa bolinha, fecha com velcro, de tal forma que quando a pessoa for deitar de barriga para cima, ela vai sentir um incômodo. Aí ela vai ter aquele incômodo e vai se virar. Agora, existem muitos casos que é necessário a utilização do CPAP, que é um aparelho de pressão positiva, é uma máscara que é colocada no rosto para que vença a obstrução respiratória. Gente, ronco, em mais de 90% das vezes, é relacionado à apneia do sono. A apneia do sono é uma doença. A apneia do sono pode matar não só com a pessoa dormindo naquela noite, como levar a várias complicações na saúde. Então, nossa mensagem é importantíssima. Se você ronca, se alguém ao seu lado ronca, por favor, é importante que essa pessoa vá procurar um médico otorrinolaringologista. Muito bem dado o recado, agora que você já sabe, vamos embora agir, não adianta a gente ter informação e continuar vivendo, fazendo coisas erradas, né? Invista na sua qualidade de sono, tá? E procure um otorrinolaringologista para entender o porquê do ronco. O Dr. Jamal, ele tá no www.clinicajamal.com.br, pode te ajudar com mais informações. Obrigada. Obrigado. E até a Cláudia, próxima. obrigado. Gostei. Obrigado. Aprendemos bastante, né? Aliás, isso foi não só uma aula, mas foi um bom puxão de orelha. Pode parar de reclamar do marido, cata ele com muito amor e leva no médico, viu?